Olá, oitavo ano, tudo bem? Bom, nós vamos começar hoje a apostila 2, tá? O livro didático 2. Então, eu gostaria que vocês começassem pela página 34. Pega a página 34, vamos acompanhando comigo que eu vou fazer algumas observações, alguns exercícios da apostila 2, ok? Pegaram? Vamos lá. Então, o capítulo 5, ele trata de triângulos e quadriláteros. Na página 34, ele começa falando de congruência de triângulos. Observe que tem um quadro aí, tá? Uma obra. E no exercício ele pede o seguinte: que figuras estão representadas nessa obra? Então, você pode responder no item A que tem retângulos, quadrados, círculo e triângulo, ok? No item B, ele pergunta o seguinte: quais figuras geométricas parecem ser iguais entre si? Então, nós temos aqui iguais os 9 retângulos do canto superior esquerdo. Esses são iguais, tá? Mesmo desenho, mesma forma, né? Mesmo tamanho. Então, é isso que você responde na B, ok? Esses 9 retângulos. Agora, vou explicar para vocês casos de congruência. O que quer dizer congruentes? Que tem a mesma forma e o mesmo tamanho, né? Então, no caso de triângulo, para que dois triângulos sejam congruentes, eu preciso que tenham os lados correspondentes congruentes e os ângulos correspondentes congruentes. Mas, às vezes, eu não preciso das 6 medidas, né? Dos 3 lados de um triângulo, as medidas dos 3 lados do outro e dos 3 ângulos de cada um. Tem 4 casos que, se eu tiver as informações, eu consigo já garantir que que os triângulos são congruentes. Então, vamos pegar aqui o primeiro caso, ele fala de lado, 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 tá? Então, L, L, L. Então, o triângulo ABC possui as medidas Azinho, Bzinho, Czinho, e o triângulo DEF, as medidas Azinho, Bzinho, Czinho, ou seja, essa medida é a mesma dessa, tá? A medida desse lado AC é a mesma medida de DF. A medida do lado BC é a mesma medida de EF, tá? Então, como você tem que o lado AB é congruente ao lado DE. O lado BC congruente ao lado EF. E o lado AC congruente ao lado DF. Então, se você tem tudo isso aqui, você pode garantir por L, 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 que o triângulo ABC é congruente ao triângulo DEF, ok? Aí tem um segundo caso de congruência. O segundo caso de congruência é lado, ângulo, lado. Então, eu tenho aqui o triângulo SOL e o triângulo LUA. O que eu tenho aqui? SO tem a mesma medida de LU. O ângulo O aqui, ó, de SOL, tem a mesma medida de LUA. E esse lado OL, a mesma medida de UA. Então, vamos lá. Tenho que o lado SO congruente ao lado LU, ok? Temos que o ângulo O congruente ao ângulo U. E o lado OL congruente ao lado UA. Opa, tô esquecendo de marcar aqui os tracinhos, tá? Então, tendo essas 3 situações, por LAL, o triângulo SOL é congruente
ao triângulo LUA, tá? Observe que o ângulo está entre os dois lados, ok? Terceiro caso. Terceiro caso é ângulo, lado, ângulo. Então, vamos lá. Ângulo J congruente ao ângulo N. Lado JK congruente ao lado NO. E o ângulo K congruente ao ângulo O, tá? Então, bora lá. O ângulo J congruente ao ângulo N, né? O lado JK congruente a NO. E o ângulo K congruente ao ângulo O. Então, tendo essas três situações, por ângulo, lado, ângulo, observe que sempre tem alguma situação de lado, né? Lado e ângulo aqui. Então, o triângulo LJK é congruente ao triângulo MNO, tá? Ok? Tem um quarto caso. Esse quarto caso é lado, ângulo e ângulo oposto a esse lado, ok? Então, vamos lá. Tem o ângulo, aí eu tenho o lado, né, que é o primeiro, lado, ângulo, e o ângulo oposto a esse lado, tá? Então, se eu tenho o lado R congruente a ME, o ângulo U congruente ao ângulo E, e o A que é oposto do lado, então, o ângulo A, que é o oposto, e o L, que é o oposto, por essas três situações, a gente pode garantir que o triângulo ROA é congruente ao triângulo MEL, ok? Então, vamos ver o seguinte. Translação, tá? Também está na página 37, para vocês, conexões, página 37, para vocês acompanharem também pelo livro didático, ok? Então, o que é quando eu falo de transladar uma figura? Então, eu pego a figura ABC, esse triângulo, e vou transladar, eu vou movê-lo, ó, numa direção. Essa direção pode ser horizontal, vertical, diagonal, só que o importante é que não mude a forma, tá? Exatamente como a figura está aqui, ela vem pra cá, tá bom? Isso é translação, a gente translada a figura. Tem a reflexão. Então, para ter reflexão, a gente tem um eixo de simetria, tá? É como se eu espelhasse. Se eu pegar minha folha e dobrar bem nesse meio, esse ponto F vai se encontrar no F', o D com D', E com E'. Então, a mesma distância que E tem do eixo de simetria, essa distância, é a mesma do E' com o eixo de simetria, tá? Isso é reflexão. Rotação. Então, eu tenho um triângulo original aqui, ABC, e eu rotacionei ele 90 graus no sentido horário, no ponto C. Então, é como se eu tivesse colocado um preguinho aqui e rodado ele pra cá, tá? Então, o G é como se fosse o B, na hora que rotacionou pra cá, ok? Rotação. Não mudo a forma, tá? Só mudei que eu girei, eu fiz uma rotação. Então, eu vou deixar aqui uma tarefinha pra vocês. 3 exercícios da página 38, tá? 38, depois na página 39 é o 2 e o 3, tá? O 1 tá na página 38. Mas eu quero fazer com vocês agora 2 exercícios. Primeiro, o exercício 4. Então, o exercício 4 da página 39, ele fala assim: na figura M,
é o ponto médio de BD. Então, é o ponto médio, tá no meio desse segmento BD, tá? Aí ele fala o seguinte, que AB é paralelo a CD. Então, esse aqui, ó, AB paralelo a CD, ok? Esses dois lados. Aí a pergunta do item A. Observando a figura, qual a relação entre as medidas dos ângulos ABM, ABM e do ângulo CDM? CDM. Então, aqui ele já me fala que mede A, tá? Olha aí na figura, tem um Azinho aí. Então, vamos lá. Qual que é a relação desses dois ângulos? Então, se eu prolongo aqui esse lado, se eu prolongar aqui esse meu triângulo, prolongo esse lado aqui, eu vou prolongar assim, e prolongo aqui, o que que eu vou ter? Que esse ângulo, como são opostos pelo vértice, também é A, tá? E como eu tenho que esse lado é paralelo a esse, eu tenho que são correspondentes. Então, o ângulo B também mede Azinho. Então, o que que você responde no item A? No item A, a gente responde que o ângulo ABM é igual, né, ao ângulo CDM, tá? Só que no mesmo item A, ele ainda pergunta o seguinte, e entre as medidas AMB, essa medida aqui, e CMD, desculpe, aqui, são opostos pelo vértice, tá? Então, é a mesma. Então, a medida de AMB é a mesma medida de CMD, porque são opostos pelo vértice, tá? Ok? No item B, ele pergunta o seguinte, como B é ponto médio de BD, o que podemos afirmar ao comparar as medidas do segmento BM com DM, tá? O que quer dizer ser ponto médio? Tá no meio. Então, a medida BM e a medida de MD são as mesmas, né? São iguais. Ok? Aí na C ele fala assim, tá? Então, com base nas respostas anteriores, complete a lacuna. O que ele tá falando na lacuna, no item C? Ele fala o seguinte no item C. Triângulo ABM é congruente ao triângulo. Então, ó, triângulo ABM é congruente ao triângulo CDM. Opa, por quê? Porque eu tenho que esse lado e esse tem a mesma medida, ó. Então, ângulo, lado, ângulo. Ângulo, lado, ângulo, ok? Por esse caso. Agora, eu vou fazer só mais um exercício, tá bom? Só fazer rapidinho o 5. Ele fala assim, explique por que os triângulos PSR e PSQ são congruentes, sabendo que PS é bissetriz. Então, peraí, se PS é bissetriz divide o ângulo no meio. Então, essa medida aqui é a mesma dessa. Ou seja, o ângulo RPS é o mesmo que o ângulo SPQ, tá? Também fala que ela é altura. Ela é bissetriz e também é altura. O que quer dizer ser altura? Vai formar ângulo de 90 graus. Então, o que eu tenho aqui? Que o ângulo PSR, congruente a PSQ. Ok? Bom, então eu tenho este triângulo e esse, quero garantir que eles são congruentes. Eu tenho que esse ângulo tem a mesma medida desse, que esse ângulo tem a mesma medida desse e que o lado PS é comum aos dois. É comum aos dois triângulos. Então, pelo caso de congruência ângulo, lado, ângulo,
Ó, por ângulo, lado, ângulo, a gente tem que o triângulo RPS é congruente ao triângulo PSQ, ok? Gente, até a próxima. Beijo, fiquem com Deus.